Muito bem, de seguida vamos falar do conflito Rússia-Ucrânia e a crise energética, o impacto geopolítico desta guerra, e eu chamo ao palco o embaixador Francisco Seixas da Costa. Muito ali, não. Como quiser. Obrigado. Muito bem. Senhor embaixador, é um prazer revê-lo. Muito obrigado, de gosto. Podíamos... A conversa podia ser sobre a quantidade impressionante de sítios mais ou menos secretos de bem comer que o senhor conhece por esse país fora e que também descreve. Também. Se eu Mas preciso de isso alguma ficará informação. para outra oportunidade, porque temos aqui um assunto mais candente em mãos. Na sequência daquilo que o Bruno Moura Fernandes nos trouxe, convém recordar que ainda ontem a Comissão Europeia fez uma revisão em baixa das perspectivas de crescimento, salvo erro, se tirei bem notas, em 1,3 pontos para 2,7% crescimento para este ano, e aumentou a previsão da inflação em 3,5 pontos para 6,1%. Portanto, são os dados atuais. Aliás, o Paulo Gentiloni, o Comissário para a Economia, descreveu o corte no crescimento como um dos mais acentuados jamais feitos entre previsões. A previsão de inverno tinha sido feita em fevereiro. Começo por lhe perguntar, Sr. Embaixador, se acha que se já estamos preparados para aquilo que sejam analistas, sejam partes em confronto, seja o Ocidente, já mais ou menos entenderam que pode ser uma guerra longa. Sim, eu acho que temos que nos preparar para uma guerra longa, embora aparentemente uma guerra longa localizada. Eu acho que os cenários de expansão da guerra para além da geografia da Ucrânia são demasiado pessimistas. Isto é... Mesmo a Moldávia, com a Transnistria? Estamos a falar, digamos, do espaço do near abroad da Ucrânia. Vamos ser claros, tudo o que nós ouvimos hoje dizer, e até a própria reação de países como a Finlândia ou a Suécia, para se entrarem na NATO, sob o risco de serem atacados ou de sofrerem ações hostis por parte da Rússia, também tem que ser relativizado um pouco à luz daquilo que nós aprendemos nos últimos 2 meses sobre a capacidade efetiva da Rússia em termos de mobilização de forças convencionais junto do seu território, ou fora do seu território. Porque tinha-se criado uma mitologia, e é estranho que se crie, pela simples razão de que os meios de inteligência ocidentais normalmente são bastante bem informados sobre isso, sobre aquilo que tinha sido o renascer da capacidade do exército russo nos últimos anos, em função de investimentos sérios que tinham sido feitos, e do que isso criaria de uma certa pressão e da capacidade por parte de Moscovo de levar ações à sua proximidade. Isso criou, aliás, agora percebemos a ilusão de que a guerra poderia ser rápida, porque a Rússia fez saber que poderia tomar Kiev em poucas semanas. Aí é uma ilusão também da parte da inteligência russa, que é a perspectiva de que a Ucrânia rapidamente cairia e que havia uma espécie de uma atitude um pouco similar àquela que aconteceu em 2008 na Geórgia, quando rapidamente o governo da Geórgia desistiu praticamente de reagir àquilo que foi a presença russa. Verificou-se, em primeiro lugar, que há aqui um pequeno equívoco que a Rússia teve relativamente a uma entidade a que chama Ucrânia, e que são duas coisas diferentes. É que uma coisa é a Ucrânia antes de 2014, uma Ucrânia onde havia uma grande presença russa, nomeadamente na zona de Donbass e na Crimeia. Outra coisa é a Ucrânia, de onde foi tirada essa zona de Donbass, porque passou a ficar sobre as mãos dos separatistas e, portanto, deixou de contar naquilo que era o equilíbrio político dentro da Ucrânia, como também a zona da Crimeia. Portanto, todas as decisões de natureza política tomadas na Ucrânia pós-2014 já o foram com uma densidade e com uma identidade política muito mais pró-ocidental. E toda a voz pró-russa
deixou de contar pela simples razão de que não votava nessas eleições. Todas as eleições depois disso, Poroshenko, Zelensky, etc., são já feitas com uma outra Ucrânia. Estamos a falar de um país dual, que era o país anterior, que até elegeu um presidente pró-russo, digamos, porque era um país que claramente tinha uma presença russa forte, até um país em que essa presença russa foi afastada e que não tem um voto no futuro do país. E, portanto, esta Ucrânia é uma Ucrânia diferente. A Rússia mediu mal aquilo que eventualmente seria o sentimento interno da Ucrânia relativamente a uma ação musculada. E fez esta coisa extraordinária, que é pensar que vamos para a Ucrânia e a Ucrânia reconhece finalmente que nós somos os libertadores. Ora bem, essa Ucrânia mais ao Ocidente, que era a Ucrânia da Praça Maidan não se deve dizer porque Maidan é praça em ucraniano, mas essa Ucrânia da Maidan era uma Ucrânia antirrussa, fortemente antirrussa. E se-lo há, aliás, mais no futuro. O Sr. Putin tem contribuído ao longo dos últimos 2 meses para reforçar o nacionalismo ucraniano a um ponto em que, enfim, vamos ter décadas de ódios acumulados, um bocadinho no género que se criaram nos Balcãs. Mesmo no resto do país. Mesmo no resto do país. Mesmo no resto do país. E a situação portanto, isto também muda um bocadinho a perspectiva daquilo que nós pensávamos ser a Rússia e que são as ameaças da Rússia. Mas percebe-se perfeitamente, vamos ser claros, percebe-se perfeitamente a atitude da Suécia e da Finlândia, países que com marcas diferentes tinham uma tradição neutralista, no sentido de se colocarem sob um chapéu de proteção da NATO. Eu sobre o chapéu de proteção da NATO, gostava de chamar a atenção, parece um pouco aquelas cláusulas de seguros que, quando são verdadeiramente invocadas, depois no final vai-se ver, é mais complicado no small print. O artigo 5º da NATO, que permite que qualquer país que seja atacado tenha a solidariedade dos outros, não é tão imperativo em matéria de mobilização de meios militares como se diz. Vale a pena lê-lo. Significa a consideração de ajudas, mas também militares, se necessário. Mas não é tão automático quanto isso. E como nós vivemos numa NATO, vale a pena lembrar, em função agora da atitude da Turquia, nós vivemos numa NATO bastante alargada, e se calhar demasiado alargada, e com culturas diferenciadas dentro de si. O automatismo para a utilização, que tem que ser por unanimidade, volto a dizer, de qualquer artigo 5º, isto é, em caso de ataque, é mais difícil de implementar. Estamos a falar de 30 países. Ou seja, se não for a Turquia, a Hungria, por exemplo. Imaginemos, quer dizer, aliás, não é preciso ir muito longe. A Turquia, aliás, sabe disso melhor que ninguém, porque julgo que foi durante a guerra do Iraque que, a certa altura, procurou convocar a discussão sobre o artigo 5º relativamente à possibilidade do seu território ser afetado pelo leste, e a Bélgica pôs dúvidas sobre a utilização do artigo 5º. Ora bem, isto pode rapidamente acontecer com outros países. O que significa, portanto, que o automatismo da proteção da NATO é, neste momento, mais político e militarmente, enfim, tem a sua força, mas é duvidoso depois no sentido prático. Agora, isto de facto é um movimento de retração europeia, e foi um movimento de retração europeia perante aquilo que foi uma deriva de um país que nós não estávamos à espera, não que evoluísse naquele sentido, mas que fosse tão longe naquele sentido. A Rússia, e vale a pena tentar explicar um bocadinho, às vezes pode parecer estarmos a colocar do outro lado, a Rússia percebeu que o que estava a acontecer dentro da Ucrânia era uma espécie de entrada da NATO through the back door. Quer dizer, sistematicamente a Ucrânia estava a ser equipada em termos militares, num sentido que, de certa maneira, a desequilibrava no sentido ocidental. Aqui põe-se o problema de saber se os países têm ou não têm o direito de fazer isso, etc., se isso não é normal. E a Rússia chegou a um momento, e esta é uma declaração de alguém da CIA, que há dias dizia a Rússia estava a ver a última janela de oportunidade, antes que o desequilíbrio fosse demasiado grande, e tentou retomar o controlo, de certa maneira, para tentar atenuar esse movimento. Não percebeu duas coisas. Em primeiro, não percebeu que o mundo ocidental, e em particular a Europa, se ia unir de forma muito clara contra ela. Não percebeu que a Europa era capaz, e esse foi um dos grandes erros, de montar um plano de sanções
que mesmo com algum sacrifício, pelo efeito boomerang que têm, acabariam por ser altamente gravosas, e jogou naquilo que era a dependência energética diferenciada dentro dos países europeus como um fator de bloqueio dentro da União Europeia. A Rússia enganou-se. Enganou-se nisso, enganou-se também pensando que os Estados Unidos, naquilo que está a ser lido como uma espécie de retração, que já vem de há uns tempos, de que o Afeganistão tinha sido um caso patente, não iriam tão longe neste movimento de apoio à Ucrânia. E a verdade é que tudo correu bem, no momento em que tudo correu mal, mas tudo correu bem para apoiar a Ucrânia. E a própria Ucrânia, como tem visto agora ultimamente, deixou a certa altura, digamos, de demonstrar alguma flexibilidade relativamente às negociações. Porquê? Porque começou a perceber que podia empatar o jogo em função do armamento e da capacidade militar e também da sua resiliência interna extraordinária que demonstrou nos últimos tempos. E por isso mesmo a situação hoje está mais empatada, a situação está para prolongar, e esse é que é o problema, porque, por um lado, é muito difícil derrotar a Rússia militarmente em termos convencionais, e, por outro lado, também é muito difícil à Rússia ir muito mais longe, a não ser que faça bombardeamentos trágicos no quadro da Ucrânia, no sentido de quebrar toda a moral do país. Mas isso, digamos, seria uma escalada da guerra, não necessariamente uma escalada que implicasse uma intervenção ocidental, mas eu devo dizer que, neste momento, nós somos parceiros da Ucrânia. Nós não somos parceiros beligerantes, mas somos quase parceiros beligerantes. E estamos quase num limiar. E por isso mesmo, eu confesso que outro dia fiz a pergunta num artigo no Expresso, online, em que perguntei se, de facto, nesta altura, se o mundo ocidental não tem que negociar com a Rússia ou se tem que ficar à espera das negociações que a Ucrânia faça com a Rússia. E quando a Ucrânia ganha moral e diz que em questão não está apenas fazer a Rússia regressar às posições anteriores a 24 de fevereiro, mas sim regressar às posições anteriores a 2014. Que significa a Crimeia, e o Donbass. Isso não coloca a Europa numa posição mais difícil em termos de qualquer negociação que possa ter de fazer com a Rússia? Bom, mas a questão é esta, das duas uma. Se a Europa... Nós partimos do status quo que existia pós-2014, que era a tomada pelas forças separatistas de uma parte do Donbass e o facto da Rússia ter metido ao bolso, para utilizar uma expressão muito simples, a Crimeia, numa reação que, se repararem bem, os países ocidentais acharam muito natural. A Crimeia foi aceita internacionalmente de uma forma estranha. Porquê? Porque respeitou-se uma espécie de direito histórico da Rússia relativamente à Crimeia. Era a colónia de férias? Ainda. Era a colónia de férias, mas o que é estranho é que o mundo ocidental, ao fazer isso, não percebeu que estava a dar à Rússia precisamente o argumento do seu próprio direito histórico. Isso é perigoso. Aliás, o Putin depois, naquele fantástico discurso antes da invasão, e agora neste discurso também há dias, no 9 de maio, ele fala dos nossos povos e das nossas terras. Isto é um conceito extraordinário, porque é um conceito de hierarquia de nacionalidades e de desprezo por tudo aquilo, por exemplo, que é a própria identidade nacionalista ucraniana. Ora bem, nós estamos aqui a ter mas o Ricardo tem razão, estamos aqui a ser levados por uma leitura maximalista por parte da Ucrânia, legítima. Se estivéssemos por parte da Ucrânia, eu estaria com essa legitimidade, se eu fosse ucraniano, no sentido de regressar àquilo que era o seu país original. Só que resta saber se o mundo ocidental está disponível para ir a uma guerra que tem a ver com a tomada de Sebastopol. Quer dizer, com tudo o que isso significa em termos de memória histórica. O mundo ocidental, aparentemente, estaria disponível para segurar os interesses ucranianos até àquilo que era a situação, de facto, pós-2014, mas não necessariamente uma expansão, se assim se pode dizer, para aquilo que eram as suas fronteiras anteriores a 2014. É por isso é que eu digo, volto a dizer, nós não podemos ficar totalmente,
pode parecer desagradável na nossa relação com a Ucrânia. Mas nós não podemos ficar totalmente nas mãos da diplomacia ucraniana. Isto é, se a diplomacia ucraniana decide não fazer negociações com Moscou e a guerra se prolonga e nós, que não somos beligerantes, mas estamos envolvidos nesta guerra, vamos continuar a pagar o preço de uma guerra até ao momento em que a diplomacia ucraniana estiver satisfeita, eu penso que é complicado. Nós temos que medir também o nosso empenhamento. E o nosso empenhamento era garantir à Ucrânia o apoio e garantir ao governo de Kiev o apoio, mas estabelecer também o nosso limite de empenhamento para além daquilo que é razoável. E sendo que esse apoio, no interesse da Ucrânia, é muito um apoio baseado no fornecimento contínuo de armamento, o que não é propriamente a mesma coisa do que tentar chegar a uma solução política. Não, porque a solução política para ele para a Ucrânia passa para ser o desenho global da sua fronteira histórica. Deixe-me voltar à questão da Suécia e da Finlândia, e sabemos que são situações, apesar de tudo, diferenciadas, desde logo pelo facto da Finlândia ter 1.300 quilómetros de fronteira com a Rússia, e também porque a Suécia, não sei depois como é que as negociações poderão evoluir, mas o partido no poder na Suécia, o Partido Social Democrata, apoiou a adesão da Suécia à NATO, mas fez questão de dizer que a Suécia coloca como condições não ter bases permanentes da NATO em território sueco Forças nucleares. e forças nucleares. E desde logo isso são diferenças. Mas a minha questão é, a Suécia e a Finlândia ficam mais protegidas, mas a Europa como um todo não fica mais vulnerável? Não me parece. A Suécia e a Finlândia são países que, ao longo destes anos, nós temos que pensar que, quando falamos em NATO, falamos num conceito que teve a sua evolução nos últimos anos. A NATO, a partir do final da Guerra Fria, era considerada quase como uma organização de paz e uma organização com dimensões de natureza económica, algo que pudesse estar ligado até à sua própria transformação. Foi por isso que na altura se falou da possibilidade da Rússia cooperar com a NATO. A NATO, a certa altura, mudou o seu sentido. Só que a evolução autocrática na Rússia, isto também é uma coisa que nós devemos pensar, porque é verdade aquilo que se diz na NATO, e que os russos dizem que a seguir à Guerra Fria lhes foi dito que nem 1 centímetro depois da fronteira do Elba a NATO evoluiria. Bom, mas essa garantia foi dada à outra Rússia. Foi dada à Rússia do Sr. Gorbachev. Foi dada à União Soviética ainda, não é? Foi dada à União Soviética ainda aliás, a mesma perspectiva que levou a que concentrássemos na União Soviética todas as armas nucleares na Rússia, todas as armas nucleares que estavam na União Soviética, que vieram do Cazaquistão, que vieram da Ucrânia, que vieram da Bielorrússia. E, portanto, a Rússia era uma entidade vista como um elemento de paz e como um elemento futuro de estabilidade. Ora bem, aquilo que foi a evolução autocrática dentro da Rússia, depois da chegada ao poder do Sr. Putin, nas suas várias variantes, Putin, Medvedev, Putin, fez com que muitos países, não só aqueles que tinham saído da própria União Soviética, Estónia, Letónia, Lituânia, mas também todos os países do leste, do centro e leste europeu, que tinham aderido à União Europeia, se sentissem preocupados por essa evolução e pelo medo que isso lhes causava em termos de possíveis consequências em matéria de segurança, e quisessem colocar-se sob o chapéu da NATO. E a NATO foi dizendo que sim. Disse, mas não há inocências atrás disto. Provavelmente os Estados Unidos quiseram também reforçar a sua própria dimensão, sim, mas com a cumplicidade objetiva da União Europeia, de todos os países da União Europeia, que viram o alargamento da NATO como um complemento àquilo que era a própria reforço da dimensão de segurança dentro da União. Mas agora, respondendo à sua pergunta, porquê é que eu não acho que isto tenha um impacto muito grande? Em primeiro lugar, as próprias declarações, quer de Putin, quer de Lavrov, de certa maneira, criam uma atenuação deste impacto. É preciso percebermos que Finlândia e Suécia, e também a Áustria, nós não falamos dos outros países neutrais que há na União Europeia, que é a Áustria, que é a Irlanda, que é a República de Chipre e que é Malta. Todos estes países neutrais estão, no fundo, envolvidos numa espécie de cultura de segurança europeia que não se afasta muito ao nível dos princípios, ao nível não do automatismo militar, mas daquilo que é a cultura NATO. A Suécia e a Ucrânia estão envolvidos em várias... A Suécia e a Noruega e a Finlândia estão envolvidas em várias parcerias ao longo do tempo, algumas das quais, aliás, já começavam a alargar-se à própria Ucrânia. E, portanto,
Eu acho que não há uma grande diferença em matéria de salto de cultura de segurança. Há depois procedimentos de natureza militar diversos e que vão ter em conta essas diferenças. A Finlândia tem um exército pequeno, mas tem uma guarda fronteiriça grande, mas tem reservistas com treino regular. A Suécia tem uma armada, uma marinha de guerra interessante na área do Báltico, tem uma força aérea também muito motivada e tem, todos eles, vamos ser claros, têm uma cumplicidade em matéria de intelligence com os países ocidentais há muitos anos. E isto é um segredo de polichinelo. Aqueles países estão todos ligados entre si. Os países nórdicos têm uma lógica de funcionamento muito ligada. E há um país nórdico que é fundador da NATO, que é a Noruega. E isso deu, ao longo dos anos, uma cultura comum muito ocidental. Muito ocidental. A Rússia sabe que, ao ter a Suécia e a Finlândia na NATO, não vai alterar nada em particular. Em particular, não vai alterar qualquer agressividade acrescida por parte desses países face à Rússia. Ela já existia, e aliás já existia, a prova provada que existia, aqueles que quiseram entrar na NATO. Mas não corremos o risco de ter esses 1.300 quilómetros carregados de armas nucleares de um lado e do outro? Bom, se a Finlândia decidir autorizar a colocação de armas nucleares no espaço imediatamente vizinho da Rússia, a Rússia colocará aí, mas a Rússia tem, apesar de tudo aí, um outro elemento mais fácil para colocar, que é colocar armas em Kaliningrado, que é aquele espaço que existe a norte da Polónia, que não tem ligação direta à Rússia, é uma ligação que se tem que fazer entre a Bielorrússia e a Lituânia, por uma espécie de um corredor, e aí a Rússia tem possibilidade de colocar armas nucleares. O grande problema que neste momento existe, e isto também é uma outra questão que tem que ser suscitada mais cedo ou mais tarde, embora um contexto da invasão da Ucrânia não seja talvez o momento certo para isso, é o contexto global de uma nova détente, de uma nova distensão. Isto é, de começarmos a discutir outra vez sobre a colocação de armas, sobre a movimentação de tropas convencionais, sobre a movimentação sobre as armas nucleares. Nós temos que perceber que os vizinhos não se escolhem. Nós vamos viver com a Rússia sempre ali ao lado. E temos que encontrar um modus vivendi para viver com a Rússia. Tivemos um modus vivendi da Guerra Fria, que tinha pelo menos a vantagem de ser previsível, e eu diria até de ter um processo decisório mais racional, porque eu tinha menos receio com o Politburo do que tenho com a cabeça do Sr. Vladimir Putin, que pode estar mal informado e decidir por si próprio. E aliás já se viu, em termos da sua coreografia perante o Conselho de Segurança Nacional, o que será dizer-lhe que não àquele senhor. E, portanto, nós vivíamos no tempo da Guerra Fria mais ou menos com uma previsibilidade, que é o fator mais interessante em matéria de relações internacionais. Agora, estamos num momento de indecisão e de build-up em matéria de avanços, se for possível e se a Rússia quiser fazê-lo. Porque os Estados Unidos não o vão fazer e a Europa não o vai fazer se não sentir uma propensão da Rússia de o fazer. A questão nuclear é uma questão verdadeiramente nuclear porque é de sobrevivência coletiva e nós sempre pensamos que a racionalidade última ia levar à circunstância de nunca ninguém usar o poder nuclear. Embora os poderes nucleares, como saibam, possam ser divididos entre armas nucleares táticas que podem ser utilizadas em setores limitados e armas estratégicas, intercontinentais, etc. Mas nós vivemos hoje, neste momento, num tempo em que não sabemos, por exemplo, se a Rússia, perante aquilo que possa ser a ameaça de uma derrota em matéria convencional na Ucrânia, não se pode dar ao luxo de tentar utilizar armas nucleares táticas para reforçar a sua posição e para mostrar que a sua derrota física no terreno pode ser revertida. E este é um problema, isso sim, é que pode trazer um crescimento. Agora, nós temos muito rapidamente que encontrar uma maneira, não sei através de quem, e não é normalmente através das Nações Unidas que este tipo de questões se regula, para negociar com a Rússia. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena negociação só do ponto de vista das armas nucleares?
E também das questões das forças convencionais. Nós, no passado, eu fui embaixador junto à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, onde geríamos, precisamente, a questão das armas convencionais. Onde geríamos, por exemplo, a questão das medidas geradoras de confiança, com os voos sobre os diversos territórios, em que nos permitia vigiar a própria movimentação de tropas, etc. Tudo isso caiu. Tudo isso caiu nos últimos anos. Portanto, nós estamos num mundo muito mais perigoso porque não temos medidas geradoras de confiança bilaterais. É claro que este é talvez o pior momento para que isso aconteça, mas nunca é mau momento para começar-se a falar do que é que vai ser a seguir. E, portanto, independente, é por isso que eu gostava de pensar que é preciso desligar a questão da guerra da Ucrânia da questão maior que é a segurança europeia. Nós não podemos ficar presos a um calendário negocial ucraniano que pode durar muito tempo e deixar com isto de encarar a necessidade de ter uma conversa com a Rússia. A Rússia era, para o Sr. Obama, um poder regional. Mas a Rússia prova que os poderes em declínio podem ser mais perigosos do que os grandes poderes. E a Rússia é manifestamente um poder em declínio que tem ainda uma capacidade de ser um troublemaker fortíssima. E mais do que isso, já se percebeu que em algumas zonas do mundo, como foi o caso da Síria, e está a ser o caso também do Sahel, a Rússia ainda tem alguma capacidade de trabalho e alguma capacidade de influência. E nós não podemos negar, este também é outro aspecto, nós criamos um pouco a ideia de que há uma hierarquia de legitimidade por parte do mundo ocidental face ao resto do mundo. Eu gostava de dizer uma coisa que não é simpática, mas que é assim. As democracias, em termos internacionais, não têm mais direitos que as ditaduras. Em termos de direito internacional, qualquer democracia vale tanto como uma ditadura. E, portanto, este é um aspecto desagradável na ordem internacional, mas nós olhamos para os países que são membros das Nações Unidas e verificamos, não digo que seja uma esmagadora maioria, mas eu diria que uma quantidade muito significativa são países que são ditaduras autocráticas cuja mudança tem que ser feita pelos próprios membros desses países, pelos habitantes desses países e não necessariamente pelo mundo. Nós não estamos numa guerra entre as democracias e as ditaduras. E esse momento foi, creio que Joe Biden, ao fazer a chamada Conferência das Democracias, criou essa sensação, e inclusivamente dividiu o mundo de uma certa forma. Eu percebo que o mundo ocidental, que o mundo da democracia liberal se proteja e faça proselitismo dos seus princípios. Mas nós temos que perceber que temos que viver com o mundo ao lado. E fez-o pensar essencialmente na China, não tanto na Rússia. Exatamente. Até porque, e já agora passamos para esse ponto, a grande linha divisiva que vive nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos vivem, é com a China, não é com a Rússia. Quando eu cheguei a Nova Iorque em 2001 e fui embaixador nas Nações Unidas, eu recordo-me, já ninguém se recorda, porque eu já explico porque é que ninguém se recorda, que o grande adversário durante 6 meses da nova presidência George W. Bush era a China. E depois, ali em Nova Iorque, ao nosso lado, aconteceu a queda das Torres Gêmeas, ao fundo do sítio onde eu trabalhava. E aí tudo mudou. As prioridades mudaram completamente. A China desapareceu. Aqui há tempos um chinês dizia-me: nós, com o 11 de setembro, com o qual não tivemos nada a ver, ganhámos 10 anos para nos desenvolver em sossego. Isto é uma extraordinária verdade que eu não tinha pensado. Ganharam 10 anos. A China esteve calmissimamente, ao longo destes 10 anos, com os Estados Unidos entretidos no Iraque, primeiro no Afeganistão, depois no Iraque, depois em geral no Médio Oriente, na renascente questão da Síria, e a China foi crescendo. Foi crescendo, lançou o seu plano de infraestruturas, a nova Rota da Seda, procurou sensibilizar os parceiros e começou. Mas para os Estados Unidos nunca deixou de estar por trás do pensamento estratégico americano como a maior ameaça. E ela está. Esta questão da Rússia aqui, peço desculpa dizer isto assim, é uma distração pontual para os Estados Unidos, que os Estados Unidos esperam que venha a ser tratada pela Europa no futuro. E que se calhar a Europa tem que tratar no futuro. Porque este empenhamento que os Estados Unidos estão a ter nesta questão, agora, na Ucrânia, pode não continuar. É porque nós estamos a olhar para a administração Biden como se a administração
Trump tivesse sido uma espécie de interlúdio. Mas nós não sabemos, essa administração de Biden não é um interlúdio entre duas administrações de Trump. É que os equilíbrios que estão a gizar-se nos Estados Unidos, na vida política interna americana, apontam mais para o regresso de Trump ou de qualquer coisa parecida do que para a renovação do mandato de Biden. E isso é um ponto importante. E por isso mesmo, a Europa está a perceber, perante as ameaças que existem, nomeadamente perante a ameaça que está na Ucrânia, que tem que tomar o seu futuro nas suas próprias mãos. E esta maior densificação da intervenção europeia e esta criação da ideia de que a União Europeia tem que, num certo momento, criar a sua própria dimensão de segurança e defesa autónoma, para evitar aqueles 4 anos de pânico que foram o ouvir o que vinha do Sr. Trump dos Estados Unidos. Porque nós estávamos habituados a olhar para os Estados Unidos como um parceiro reliable e permanente e previsível. E nós verificámos que, de repente, o Sr. Trump puxou o tapete à Europa. E a Europa tremeu. E, portanto, a Europa agora está lentamente a perceber, em face de uma ameaça muito direta, que tem que tomar conta da sua própria vida. Portanto, nós temos que olhar para o mundo não necessariamente desprezando aquilo que é a evolução dos Estados Unidos, até porque raramente a Europa consegue fazer alguma coisa se não trabalhar mão na mão com os Estados Unidos, mas temos que nos preparar para uns Estados Unidos que podem mudar de qualidade. E esse será, eventualmente, o futuro do mundo. E mais do que isso, para os Estados Unidos, que cada vez mais olham para a Ásia e que começam a fazer as suas alianças na Ásia, a AUKUS, com o Reino Unido e com a Austrália, o tratamento no seio do Quad, com a Índia, com o Japão, com a Austrália. Portanto, os Estados Unidos estão virados para ali. Eles sabem que a verdadeira ameaça, do seu ponto de vista económico e estratégico, é dali. Mas sabem também que não podem tratar a China como tratam a Rússia. É como foi explicado, a Rússia a dependência económica relativamente à Rússia é relativamente limitada. A dependência económica relativamente à China não é desmontável da mesma maneira. Não é desmontável, não é passível de ser desmontada da mesma maneira, porque a imbricação entre os dois espaços é fortíssima e não será passível de ser feita da mesma forma. Portanto, os Estados Unidos o que estão é tentar criar uma espécie de cordão sanitário à volta da Rússia, que vão tentar prolongar ao longo dos próximos anos, à volta da China, peço desculpa, que vão tentar prolongar ao longo dos próximos anos, mobilizando todos os parceiros asiáticos, que são normalmente países ameaçados pela própria expansão da China. E essa é a guerra futura. Não digo guerra do seu ponto de vista militar, mas essa vai ser a disputa futura. A Rússia foi uma distração pontual com que os Estados Unidos não estavam à espera. Mas é uma distração pontual que, como reconhecemos e como reconheceu no início, que pode ser longa no tempo. Há pouco também falava na necessidade de a Europa negociar com a Rússia, mas o facto de vermos quase como uma inevitabilidade o prolongamento da guerra não nos dá, de algum modo, uma sensação de falhanço da diplomacia? Estou a fazer a pergunta a um diplomata. Não, quer dizer, a diplomacia é chamada quando é necessário pôr fim a uma guerra ou para tentar evitá-la. E, portanto, a diplomacia está sempre disponível nesta matéria. Eu não disse que a Europa tinha que falar com a Rússia, porque eu não acredito que a Rússia fale com a Europa. A Rússia fala com os Estados Unidos. A Rússia não quer falar com a Europa. Aliás, se repararem bem aquilo que foi a quase humilhante ida do Sr. Joseph Borrell a Moscovo, e quando o Sergei Lavrov lhe diz: nós não confiamos na União Europeia, a União Europeia não é um parceiro confiável. A Rússia tem uma tentação de grande potência e quer falar com os Estados Unidos. Ou com a China. Ou com a China. A União Europeia, para a Rússia, não tem uma identidade política suficientemente sólida para poder ser um interlocutor. Isso quer dizer que só Joe Biden ou Xi Jinping é que podem convencer Vladimir Putin a parar a guerra? Só os Estados Unidos é que podem negociar com a Rússia parar a guerra. Porque, vamos ser claros, eu sei que as pessoas às vezes não gostam de ouvir isto, mas a NATO é um heterónimo dos Estados Unidos. Não vale a pena sobre isso. Se tirarmos os Estados Unidos da NATO, o que é que fica da NATO?
Fica uma NATO europeia com o Reino Unido e a França como duas potências nucleares e depois um conjunto de outros países com variáveis capacidades. Mas claramente a NATO é a voz dos Estados Unidos e, mais do que isso, é a capacidade de dissuasão que ela própria representa perante quem quer que seja. A NATO é a cara que os Estados Unidos lhe dão. E por isso mesmo é muito importante sempre trabalhar, é por isso que eu digo que nunca é possível à Europa ter qualquer força à escala global sem que os Estados Unidos estejam ao lado, até porque temos um conjunto de valores e princípios mais ou menos comuns, mas temos que nos preparar porque a evolução interna dentro dos Estados Unidos já não aponta para aquela naturalidade de cooperação que havia no passado e pode entrar em outro tempo similar àquilo que o Sr. Trump nos deu nos 4 anos que antecederam Joe Biden. Mas estamos conscientes das dificuldades que a Europa vai certamente sentir para chegar a um projeto sustentado de defesa comum. Porque se temos líderes como Emmanuel Macron, que já há algum tempo defendem uma maior autonomia da Europa em termos de defesa, há outras lideranças mais renitentes em fazê-lo de forma autónoma em relação à NATO. Não, mas é que a NATO tem essa vantagem. É que a NATO funciona como um template de articulação muito mais forte do que aquilo que é uma criação de defesa e segurança autónoma da Europa. E, portanto, nós temos, através da NATO e através da participação na NATO, que reforçar essa posição. Por isso é que a Suécia e a Finlândia entram para a NATO. É, no fundo, para criar uma certa homologia entre o pilar europeu da NATO e aquilo que é a União Europeia. E a prazo, há uma cultura de natureza comum que se está a criar. E para essa cultura não há nada melhor do que um inimigo. De facto, nada melhor do que Vladimir Putin para ter colocado para ter criado o medo na Europa. E o medo é o cimento de tudo isto. Repararão que a unidade europeia, no início, a seguir à Segunda Guerra Mundial, é criada também um pouco pelo medo da Guerra Fria, um pouco pelo medo de José Stalin. Aliás, dizia-se a brincar que não era só Schuman e Monnet que eram criadores da União Europeia, José Stalin tinha sido um dos criadores da União Europeia. E agora pode-se dizer, se calhar, que para o reforço da NATO, Vladimir Putin também tem um papel importante e que deve ficar na história como um involuntário construtor dessa dimensão de segurança europeia. E penso que é este o sentido desta história. Agora, voltando à questão, vamos ter uma guerra prolongada, muito provavelmente vamos ter uma guerra convencional prolongada no território ucraniano. Os riscos que existem disto eventualmente poder afetar o território extra-ucraniano são limitados. Eu acho que Putin tem a certeza, e esse aspecto julgo que é importante, que há uma linha vermelha que são as fronteiras NATO, e aliás, vamos ser claros, Putin nunca ameaçou nenhuma fronteira NATO, nem nenhum país NATO, sob o ponto de vista da atividade. Lançou uns warnings relativamente à questão da Finlândia e da Suécia, mas agora já recuou nessa linguagem. As declarações de ontem de Lavrov são muito evidentes nesse aspecto. E, portanto, acho que conter a guerra no espaço ucraniano é fundamental, não a fazer sair dali, e tentar, entretanto, trabalhar com a Rússia num quadro, não digo aceder àquilo que a Rússia tinha pedido em dezembro do ano passado, que era uma espécie de recuo às fronteiras da NATO de 97, não tem sentido absolutamente nenhum, isso é completamente irrealista. Agora, trabalhar a possibilidade da Ucrânia nunca entrar para a NATO, ou uma declaração unilateral por parte da Ucrânia, como o Sr. Zelensky já tinha dito, não me parece... Ou pelo menos retirar isso da Constituição, uma vez que estava na Constituição ucraniana. Não me parece essas coisas tiram-se das Constituições quando é preciso, quer dizer, portanto também não é... Seria propriamente uma derrota humilhante para a Ucrânia? Não me parece que fosse uma derrota humilhante para a Ucrânia, quer dizer, e penso que, apesar de tudo, nós temos que pensar... Eu não sei, se levarmos o direito ao limite, nós diremos, a Ucrânia tem todo o direito de entrar para a NATO, de entrar para a União Europeia e tudo isso. Eu não sei se nós não teremos que ser suficientemente realistas para pensar que, apesar de tudo, as esferas de influência têm alguma importância. Eu estava a ver outro dia a reação americana e australiana relativamente à decisão das Ilhas Salomão de fazerem um acordo militar com a China. E em que os Estados Unidos disseram, isso é uma linha vermelha, isso nem pensar nisso.
Peço desculpa, mas então qual é a diferença com a Ucrânia? Também, as Ilhas Salomão também podem ter o direito de fazer as alianças que quiserem. Quer dizer, Cuba teve o direito de fazer as alianças que quis nos anos da Guerra Fria? Não teve. Nós temos que pensar que há algum realismo que tem que prevalecer nisto. Não quer dizer que a Ucrânia tenha que ficar necessariamente sobre uma tutela russa. E isto hoje é completamente implausível que isso vai acontecer. Agora, que a Ucrânia tenha que ter alguma autolimitação em matéria de corresponder a uma aliança militar ou corresponder ao avanço de uma aliança militar num território que provoca preocupações ao seu vizinho russo, eu isso acho que há medidas que se podem tomar nesse sentido, medidas, enfim, geradoras de confiança, sem porem em causa a soberania da Ucrânia, embora pondo em causa a soberania limite da Ucrânia, têm que ser tomadas e podem ser tomadas. Eu penso que este é um caminho que tem a sua solução. Todas as histórias de guerra têm a sua solução, umas piores, outras melhores. Resta saber se neste momento o tempo, a quem é vantajoso o tempo correr. A Rússia acha que ainda é vantajoso para estabilizar a situação do Donbass e para tentar cobrir a parte sul. A Ucrânia acha que está à espera do armamento para conseguir reforçar a sua posição. Nestas questões, quando ambos estão a pensar que o tempo vai a seu favor, um deles está errado. Nós ainda não sabemos qual é, mas há um que está errado nesse aspecto. E teremos oportunidade de ver no futuro. Deixe-me colocar-lhe uma questão a propósito do que dizia há pouco, de haver quase uma associação NATO-União Europeia em termos de conjunto de países que a formam por terem um património de valores comum, se quisermos. Depois há ali um corpo estranho chamado Turquia. A Turquia é um membro da NATO que foi importante durante a Guerra Fria, tinha a maior fronteira da NATO com a Rússia, com a União Soviética, peço desculpa. Depois há uma fronteira de 197 km que a Noruega tem lá no norte. A Turquia é uma espécie de uma potência adolescente que percebeu que tem uma posição geopolítica que lhe dá alguma capacidade de manobra e funciona, ao longo dos anos, sempre com uma atitude à latre daquilo que é o mainstream da NATO. Só para lembrarmos que a Turquia tem um conflito com outro país NATO, que é a Grécia, e que a Turquia compra armamento à Rússia, contrariamente àquilo que são as próprias regras dentro da NATO. A Turquia procura... Também vende drones aos ucranianos. E vende drones aos ucranianos. É extraordinário. Aliás, de que os russos se queixam, não é? Fortemente. A Turquia procura jogar com as várias variáveis no sentido de potenciar a sua influência. A Turquia foi importante na Síria, mas também foi chantageadora da União Europeia no caso da Síria, como se viu em matéria de refugiados. A Turquia funciona do outro lado de vários países europeus na questão da Síria. A Turquia tem uma relação ciclotímica com Israel, tem uma relação difícil com outro setor do mundo sunita, é um eixo sunita diferente do eixo sunita da Arábia Saudita e do Egito, e tem por isso conflitualidades com isso. Por outro lado, tem o problema curdo, que agora é a justificação para esta conflitualidade com a Suécia e com a Finlândia, apenas porque a Suécia e a Finlândia não protegem o PKK, que é um movimento tido como terrorista por parte da União Europeia e por parte dos Estados Unidos. A Suécia e a Finlândia favorecem, como países democráticos que são e com tradição democrática, a livre circulação e a livre estabelecimento de pessoas curdas perseguidas. Quer dizer, agora, que a Turquia considera que tem, porque é um governo de tendências autocráticas, que tem o direito de tentar proibir a movimentação dos curdos um pouco pelo mundo, é um pouco exagero. Mas isto é uma chantagem que a Turquia faz. Eu acho que, no fim do dia, a Turquia acabará por aceder, pelo preço de um cheque, ou por um preço de uma outra concessão, ou por os aviões americanos que a Turquia quer comprar e que os Estados Unidos não querem vender, mas que podem acabar por vender se a Turquia levantar o veto relativamente à Suécia e à Finlândia. A Turquia, peço desculpa de usar a expressão, é comprável a prazo.
E não acredito que seja um bloqueio numa organização que tem 30 Estados-membros e que os outros 29 estejam a favor. Mas é algo que prova bem... Até porque a Turquia não tem alternativas militares em termos de possíveis alianças, se não pertencer à NATO. Não, e além disso está numa situação económica má, e entrou num ciclo mau, tem para o ano eleições presidenciais, os ciclos eleitorais na Turquia não têm sido favoráveis ao governo nos últimos tempos e, portanto, a Turquia também joga isto como um elemento de nacionalismo e de prestígio interno. Eu não acredito que a Turquia venha a ser um fator disruptivo. Nós temos é que perceber uma coisa. Nós quisemos alargar as nossas instituições, quisemos alargar a União Europeia, quisemos alargar a NATO, no sentido de alargar um espaço de segurança. Mas nós trouxemos para dentro da União Europeia e para dentro da NATO culturas diferentes, sensibilidades diferentes, filosofias diferentes, e como tudo isto é definido por unanimidade, é preciso garantir, e podemos dizer, mas não seria melhor fazer isto por maioria qualificada? Não é possível jogar em matéria de segurança por maioria qualificada. E há limites dentro da União Europeia para utilizar a maioria e para pôr países em minoria. E só lembraria que na União Europeia, se tivéssemos estado em minoria, nunca teríamos conseguido forçar soluções que ajudaram à independência de Timor, e foi graças à utilização da unanimidade e a obrigatoriedade de ter Portugal a bordo de todas as decisões que conseguimos, muitas das vezes, algumas coisas em favor de Timor. E, portanto, a unanimidade não é totalmente dispensável. Pode parecer, nesta altura, uma espécie de mecanismo burocrático excessivo, mas não é. E a unanimidade em matéria de segurança e defesa justifica-se. Tem todo sentido. Agora, naturalmente que este tipo de organizações normalmente, tudo funciona muito bem até terem que funcionar. E no momento em que as coisas se colocam, até o momento em que as coisas se colocam, somos todos amigos. Depois, quando os problemas reais vêm ao de cima, nós verificamos que as sensibilidades vêm ao de cima. E nós temos que perceber que a União Europeia, a NATO, com o seu alargamento, criou um conjunto muito variado de sensibilidades até de natureza geopolítica. Há países muito mais interessados, por exemplo, e isso vai se reforçar agora, na questão russa, que agora com a entrada da Suécia e da Finlândia isto vai aumentar. Há países mais interessados na questão mediterrânica. Há países europeus que têm uma maior sensibilidade para a relação com os Estados Unidos. Há países europeus que quiseram fazer uma relação entre a NATO e a América do Sul, sem sucesso. Portanto, há sensibilidades diferenciadas, mas essa, de facto, é a riqueza dentro da NATO. E essa riqueza dentro da NATO é aquela que, ao mesmo tempo, também funciona com uma certa fragilidade, a partir de uma certa altura em que a nossa dimensão é muito grande e os problemas são maiores. Gostava de já agradecer a intervenção e a excelente análise do embaixador Seixas da Costa.